dia, crianças! Estamos aqui para mais uma aula e hoje vamos para a aula de Geografia. E hoje vamos continuar falando sobre bairros, né? Sobre os bairros e o tanto de diferentes que eles são e que eles mudam também com o decorrer do tempo. Então hoje nós vamos estar falando sobre isso e continuar, né? Na última aula a gente estava falando e hoje nós vamos continuar falando sobre os bairros. Bom, há diversos fatores que a gente sabe que fazem com que os bairros sejam diferentes. Então, alguns desses fatores afetam bastante as condições de vida dos moradores. Há bairros que têm casas, edifícios, ruas pavimentadas, espaços de lazer e serviços públicos. Já em outros, as áreas de convivência são poucas e as moradias são precárias. Então, você pode observar aí na foto ao lado as diferenças entre alguns bairros. Aí vocês têm aí a Rua de Recife, temos a Vista da Favela de Paraisópolis e temos a Avenida de Florianópolis, em Santa Catarina. Então vocês veem aí que são bairros, porém são diferentes. Então há uma grande diferença entre eles, como está dizendo aqui, né? Alguns têm edifícios, outros são ruas pavimentadas e alguns não têm nem pista de asfalto, enfim, de esgoto. Então há muita desigualdade entre os bairros. Então vocês veem aí que tem muita diferença entre os bairros, não é mesmo? Nem todos são iguais. Continuando o nosso assunto, a tia vai trazer para vocês aí um mapa. Um mapa da onde? Da cidade de Belo Horizonte. Bem do alto mesmo, para vocês verem aí um pouquinho da cidade de Belo Horizonte. A tia vai ler para vocês. A cidade de Belo Horizonte cresceu e seu crescimento foi marcado pelo planejamento inicial. A área urbana, dentro dos limites da Avenida do Contorno, recebeu ao longo do tempo mais infraestrutura, como, por exemplo, nos transportes coletivos e nos fornecimentos de serviço como água, luz e esgotos. Ali se concentrou a maior parte dos serviços e das atividades como comércio, hospitais e escolas. Já a maior parte dos serviços e das atividades, a área fora dos limites da Avenida do Contorno cresceu de forma mais desorganizada, não recebendo a mesma infraestrutura. Os bairros surgiam mesmo sem esse serviço. A desigualdade social fez aparecer vilas e favelas nos arredores desses bairros, mas também próximas aos bairros dentro da área central. Então, essa parte amarela que você vê é onde temos os bairros com água, luz, saneamento, lugares mais pavimentados. E ao redor, essa parte aqui já mais escurinha, é onde temos os bairros que não tem esses serviços públicos. Então, não tem esse básico, né? Que é a água, a luz, o esgoto. Então, você vê que é bem grande essa parte. Então, eles cresceram mesmo desorganizadamente. E isso é o que acontece na maioria das cidades. Alguns lugares são bem com uma infraestrutura bem legal e em outros não são. Então isso está muito na nossa realidade ultimamente. E agora nós vamos falar sobre a mudança nos bairros com o decorrer do tempo. Aí vocês têm duas fotos do mesmo lugar. A Avenida Vieira Souto no início do século XX e a Avenida Vieira Souto em 2016. E aí eu pergunto para vocês, por que os bairros mudam? Bom, certamente seu bairro não era da mesma forma anos atrás e mudou bastante ao longo do tempo. Aí vocês veem na foto ao lado. No bairro de Ipanema, município do Rio de Janeiro, uma delas é antiga e a outra é recente. Então vocês veem aí como mudou a cidade nesse decorrer do tempo, esse bairro, né? Tanto nos prédios que no século XX não tinha e agora tem,
na parte da praia, enfim, em vários lugares, porque as coisas vão mudando. Isso acontece também aí na rua de vocês, no bairro de vocês. Como a tia falou na última aula, nem tudo é a mesma coisa desde que você nasceu. Você pode estar perguntando assim para os seus pais, para os avós, que são mais velhos, já estão mais tempo aí nessa cidade, e você vê que elas vão mudando com o decorrer do tempo. Os bairros também podem mudar com a chegada de novos moradores. A convivência entre novos e antigos moradores enriquece a vida em comunidade, pois um grupo passa a conhecer os hábitos do outro. Aí vocês têm 3 figuras. Vamos começar aqui pela primeira figura, onde só está a moça apontando para as árvores e não tem muita coisa. Ela fala assim: meu avô me contou que antigamente aqui no bairro a vida era pacata, havia poucas lojas e não havia restaurantes. Por isso as famílias não costumavam sair muito de casa. Agora no segundo, você já vê aqui uns carros, algumas pessoas na rua, enfim. Tempos depois, com a chegada de pessoas de outros lugares, alguns bairros começaram a mudar. Primeiro vieram os italianos e depois chegaram famílias vindas do Nordeste. Então você vê aí que já começou a chegar novos moradores, já tinha automóveis, já estava diferente. Então aí no último quadradinho, você já vê que as coisas já mudaram bastante. O bairro já tem o quê? Já tem artigos, já tem lojas, já tem restaurantes, já tem pistas. Então você já vê que mudou bastante. E isso acontece no nosso bairro também. Eles mudam com o decorrer do tempo. Então, se você quiser saber mais histórias sobre o seu bairro, você tem que perguntar para as pessoas que já moram aí há muito tempo, para poder reconhecer, para poder contar para você que as mudanças aconteceram, que mudanças foram essas, e você saber mais sobre o seu bairro, a sua rua, que com certeza aconteceu mudanças sim, a tia pode afirmar isso para você, tá bom? Então hoje a gente falou sobre as mudanças no bairro. E eles mudam para melhor, outros nem tanto. Falamos sobre a desigualdade, né, que tem muito deles, e muitos deles. A falta de esgoto em alguns, nos outros já são tudo pavimentado, já tem tudo água, luz, em outros não tem tanto. Então isso é a desigualdade dos bairros, né, entre eles. Vimos também sobre as mudanças e daqui a pouco a tia vai estar encontrando vocês para fazer outras atividades. Eu tenho certeza que você vai conseguir concluir isso, tá bom? Então até a próxima aula. Tchau, tchau.